A mãe do meu namorado disse que conhece o corpo dele melhor que eu. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá, meu nome é Sofia, tenho 24 anos, e nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Conheci Gabriel na faculdade há quase 2 anos. Ele era quieto, gentil, sempre disposto a ajudar nos trabalhos em grupo. Começamos como amigos, depois algo mais floresceu entre nós. Quando ele me convidou para morar com ele na casa de sua mãe, pensei que seria um passo natural no nosso relacionamento. A casa ficava numa rua tranquila, dessas onde todo mundo se conhece. Dona Marta, a mãe dele, tinha seus 60 e poucos anos bem conservados, cabelos sempre arrumados e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Desde o primeiro dia senti algo estranho na forma como ela me olhava, não exatamente hostilidade, mas uma avaliação constante. Como se eu fosse uma intrusa em seu território. Gabriel me explicou que ela havia passado por um divórcio difícil há mais de 15 anos e nunca se recuperou completamente. Ela fica meio possessiva às vezes, disse ele, passando a mão pelos cabelos castanhos de um jeito nervoso que eu estava começando a reconhecer. Mas você vai ver, ela é uma boa pessoa quando se acostuma com alguém. Os primeiros meses foram relativamente tranquilos. Eu trabalhava meio período numa loja de roupas enquanto terminava minha graduação em psicologia, e Gabriel fazia estágio numa empresa de contabilidade. Nossa rotina era simples, acordávamos juntos, tomávamos café, eu saía primeiro, voltávamos no final do dia e jantávamos assistindo algo na Netflix. Dona Marta raramente aparecia durante essas atividades, preferindo ficar trancada em seu quarto ou na pequena sala de televisão que ela havia transformado em seu santuário pessoal. Mas havia coisas que começaram a me incomodar sutilmente. A forma como ela sempre sabia exatamente quando Gabriel chegava em casa, aparecendo magicamente na cozinha segundos depois dele entrar pela porta. Como ela sempre tinha alguma urgência ou problema que precisava da ajuda dele logo que chegávamos de algum passeio. E principalmente a maneira como ela falava comigo, sempre educada, sempre formal, mas com uma frieza que cortava como gelo. Sofia, querida, você poderia pedir para o Gabriel vir aqui? Preciso que ele me ajude com uma coisa. Era sempre assim. Nunca chamava ele diretamente, sempre através de mim, como se eu fosse apenas uma mensageira temporária na vida dele. Gabriel parecia não notar essas sutilezas, ou talvez escolhesse ignorá-las. Quando eu tentava comentar algo, ele suspirava e dizia, ela está melhorando, você não percebe? Antes era muito pior. E eu me perguntava como poderia ter sido pior do que aquela tensão constante que pairava sobre a casa como uma névoa espessa. A primeira vez que realmente me senti desconfortável foi numa noite de quinta-feira. Eu havia ficado trabalhando até mais tarde e quando cheguei em casa, encontrei Gabriel e Dona Marta na cozinha. Eles estavam conversando baixo e quando me viram, pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, carregado de algo que eu não conseguia identificar. Oi, amor, Gabriel disse, se afastando da bancada onde estava apoiado. Como foi o trabalho? Foi bem, respondi, observando Dona Marta que lavava uma xícara na pia com movimentos mecânicos, sem olhar na minha direção. Sobre o que vocês estavam conversando? Há coisas da casa, ele disse rapidamente. Minha mãe estava me contando sobre um problema com o encanamento, mas eu não tinha ouvido nada sobre encanamento. O pouco que consegui captar antes de eles me verem soava mais íntimo, mais pessoal. Havia uma intimidade na conversa que me fez sentir como uma estranha na própria casa onde morava. Essa sensação só foi aumentando com o tempo. Comecei a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Dona Marta sempre tocava no braço de Gabriel quando falava com ele, deixando a mão ali um pouco mais tempo do que o necessário. Como ela sempre sabia exatamente onde ele estava na casa, mesmo quando ele tentava se mover silenciosamente. E principalmente como ela sempre arranjava uma desculpa para chamá-lo quando estávamos tendo momentos íntimos. Gabriel, você pode vir aqui um minutinho? Preciso de ajuda com este frasco que não consegui abrir. Era sempre algo assim. Pequeno, aparentemente inocente, mas que quebrava completamente o clima entre nós. E Gabriel sempre ia, deixando-me sozinha no quarto com uma sensação crescente de que algo não estava certo. A situação se tornou ainda mais estranha quando comecei a prestar atenção nos horários. Dona Marta parecia ter um radar interno para saber exatamente quando Gabriel e eu estávamos nos aproximando fisicamente. Não importava se era de manhã, tarde ou noite, sempre havia uma emergência que requeria a atenção imediata dele. Uma noite decidi fazer um teste. Esperei até ter certeza de que ela estava dormindo e então me aproximei de Gabriel no sofá da sala. Não havia se passado nem 5 minutos quando ouvimos passos no andar de cima e sua voz chamando. Gabriel? Você pode subir aqui? Acho que ouvi um barulho estranho no meu quarto. Gabriel suspirou, mas se levantou imediatamente. Ela fica nervosa com qualquer barulho à noite e explicou, beijando minha testa. Volto já. Ele subiu as escadas e eu ouvi murmúrios vindos do quarto dela. Ficaram conversando por quase 1 hora, e quando ele finalmente desceu, parecia drenado. Tudo bem com ela? Perguntei. Sim, era só o vento batendo na janela, disse, mas evitou meu olhar.
Ela às vezes fica muito ansiosa. Mas eu sabia que não havia vento naquela noite. O ar estava completamente parado. Foi então que comecei a suspeitar que Dona Marta estava deliberadamente sabotando nossa intimidade. A pergunta que me atormentava era: por quê? Era apenas ciúme maternal excessivo, ou havia algo mais profundo e perturbador acontecendo? Decidi começar a prestar mais atenção aos detalhes, a observar as interações entre eles com um olhar mais crítico. E o que descobri me deixou profundamente inquieta. Havia uma dinâmica entre Gabriel e sua mãe que transcendia a relação normal entre mãe e filho. Eles tinham códigos, olhares, uma comunicação silenciosa que me excluía completamente. Quando ela entrava numa sala onde estávamos, a energia mudava instantaneamente. Gabriel ficava tenso, mais formal, como se estivesse representando um papel. E então comecei a notar os toques. Nada óbvio, nada que pudesse ser claramente identificado como inapropriado, mas havia uma qualidade nos gestos dela que me fazia sentir desconfortável. A mão que demorava no ombro dele quando passava atrás de sua cadeira. O jeito como ela ajeitava sua gola mesmo quando não estava desarrumada. Como ela sempre arranjava uma desculpa para entrar no nosso quarto quando ele estava trocando de roupa. Esqueci minha revista aqui, dizia ela, entrando sem bater na porta. Não se preocupem comigo. Mas seus olhos sempre encontravam Gabriel, e havia algo no olhar dela que me fazia querer sair correndo dali. A situação atingiu um ponto crítico numa manhã de domingo. Gabriel havia saído cedo para correr, e eu estava sozinha na cozinha preparando café quando Dona Marta desceu. Ela estava de roupão, cabelos despenteados, e havia uma expressão no seu rosto que nunca tinha visto antes. Sofia, disse ela, se servindo de café. Posso conversar com você sobre uma coisa? Meu coração acelerou. Claro. Ela se sentou na mesa da cozinha e me encarou diretamente pela primeira vez desde que nos conhecíamos. Você sabe que amo muito meu filho, não é? Claro, respondi, sem saber aonde ela queria chegar. E você sabe que ele é tudo o que tenho no mundo. Depois do divórcio, foi só eu e ele contra o mundo. Nós desenvolvemos uma proximidade especial. A forma como ela disse proximidade especial fez minha pele arrepiar. Ele nunca vai te amar como ama a mim, continuou, sua voz suave mas carregada de veneno. Eu o conheço de um jeito que você nunca vai conhecer. Eu sei exatamente do que ele precisa, como fazê-lo feliz. Você é apenas uma fase, querida. Uma distração temporária. Fiquei paralisada, sem saber como responder. Havia uma certeza absoluta na voz dela, uma convicção que me assustou profundamente. Eu não estou tentando ser cruel, continuou, mexendo o café calmamente. É apenas a realidade. Gabriel sempre volta para mim no final. Todas as outras namoradas descobriram isso mais cedo ou mais tarde. Algumas foram embora por conta própria, outras precisaram de um empurrãozinho. O que você quer dizer com isso? Consegui perguntar, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Ela sorriu, e foi o sorriso mais assustador que já vi na minha vida. Nada demais. Apenas pequenos, mal-entendidos. Coisas que faziam as garotas se questionarem sobre o que realmente estava acontecendo aqui. Nesse momento, ouvimos a porta da frente se abrindo. Gabriel estava voltando da corrida. Dona Marta imediatamente mudou de postura, voltando à sua persona de mãe gentil e preocupada. Bom dia, meu filho, disse ela quando Gabriel entrou na cozinha. Como foi a corrida? Ele beijou o topo da cabeça dela carinhosamente, e eu observei a satisfação que se espalhou pelo rosto de Dona Marta. Era como se ela estivesse marcando território, me mostrando que podia ter a afeição dele quando quisesse. O resto do dia passou numa névoa. Eu não conseguia parar de pensar na conversa da manhã, nas implicações do que ela havia dito. Pequenos mal-entendidos, o que exatamente isso significava? Naquela noite, quando estávamos deitados na cama, decidi conversar com Gabriel sobre o assunto. Sua mãe falou comigo hoje, comecei cuidadosamente. Ele se enrijeceu ao meu lado. Sobre o quê? Sobre nossa relação. E sobre as outras namoradas que você teve. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava tensa. O que exatamente ela disse? Contei a conversa, observando como ele ficava cada vez mais agitado conforme eu falava. Quando terminei, ele estava sentado na cama, passando as mãos pelos cabelos nervosamente. Ela não deveria ter falado isso, murmurou. Às vezes ela fica confusa sobre limites. Gabriel, o que aconteceu com suas outras namoradas? Ele demorou muito para responder. Elas não entenderam minha situação com minha mãe. Acharam que era estranho. Era estranho? Não, disse rapidamente, mas então sua voz vacilou. Quer dizer, ela é minha mãe, Sofia. Ela passou por muito depois do divórcio. Ela me precisa. Havia algo na forma como ele disse isso, uma resignação misturada com o que era aquilo. Culpa? Medo? Como exatamente ela precisa de você? Pressionei. Gabriel se levantou da cama e começou a caminhar pelo quarto. Você não entende. Após o divórcio, ela entrou em depressão profunda. Ela tentou se machucar algumas vezes. Eu era só uma criança, mas era tudo que ela tinha.
Ela sempre me dizia que eu era o único homem em quem podia confiar, o único que nunca a abandonaria. A peça do quebra-cabeça começou a se formar na minha mente, e a imagem que estava emergindo me deixou nauseada. Gabriel disse suavemente: "Você percebe que isso não é normal? Uma mãe não deveria colocar essa responsabilidade emocional num filho." Ele parou de andar e me encarou. Por um momento vi algo em seus olhos, uma vulnerabilidade profunda, um reconhecimento de que talvez, apenas talvez, nossa situação não fosse saudável. Mas então ele balançou a cabeça. "Você não conhece a história toda, Sofia. Você não sabe pelo que passamos." E saiu do quarto, deixando-me sozinha com meus pensamentos perturbadores e uma crescente certeza de que havia segredos naquela casa que iam muito além do que eu tinha imaginado. Nos dias que se seguiram a essa conversa, a atmosfera da casa mudou drasticamente. Gabriel ficou mais distante, passando mais tempo trancado no escritório improvisado no porão ou saindo para resolver coisas que nunca explicava direito. Dona Marta, por outro lado, parecia mais confiante, como se nossa conversa na cozinha tivesse confirmado alguma vitória para ela. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. A forma como ela sempre sabia quando Gabriel estava chegando em casa, mesmo quando ele não avisava. Como ela aparecia na porta de entrada exatamente no momento em que ele estacionava o carro. E principalmente como ela sempre tinha alguma tarefa urgente que precisava da ajuda dele assim que chegava. "Gabriel, querido, você pode me ajudar a mover a cômoda do meu quarto? Ela está fazendo um barulho estranho." "Filho, o chuveiro do meu banheiro está gotejando de novo. Você sabe como eu fico ansiosa com esses barulhos." "Meu amor, você pode dar uma olhada no computador? Ele está fazendo uma coisa estranha." Era sempre "meu amor, meu querido, meu filho", possessivos que ela pronunciava com uma intensidade que me fazia sentir como uma invasora. E Gabriel sempre respondia imediatamente, deixando qualquer coisa que estivéssemos fazendo para atender aos chamados dela. Uma noite decidi seguir Gabriel quando ele foi atender mais um dos pedidos urgentes de Dona Marta. Eles subiram para o quarto dela para verificar um barulho na parede, e eu me posicionei no corredor, tentando ouvir o que estava acontecendo. Inicialmente, era apenas conversa normal sobre o suposto problema. Mas então o tom mudou. A voz de Dona Marta ficou mais suave, mais íntima. "Você sabe que eu só tenho você, não é, meu amor?" Ouvi ela dizer. "Depois de tudo que seu pai me fez, você é o único homem em quem posso confiar." "Eu sei, mãe", Gabriel respondeu, mas sua voz soava cansada. "Às vezes eu fico com medo de que você me abandone também. Como seu pai fez. Como todos os homens fazem." Houve um silêncio longo, e então ouvi o som de alguém chorando baixinho. Era Dona Marta. "Eu nunca vou te abandonar, mãe. Você sabe disso. Promete? Promete que mesmo se casar, mesmo se tiver filhos, você nunca vai me esquecer?" "Prometo." Havia algo na troca entre eles que me deixou profundamente desconfortável. Não era apenas o conteúdo da conversa, mas a intimidade emocional, a forma como ela estava usando suas lágrimas para manipulá-lo. Era como se estivesse assistindo a um relacionamento romântico tóxico, não uma conversa entre mãe e filho. Quando Gabriel finalmente desceu, eu já estava de volta ao nosso quarto, fingindo ler um livro. Ele entrou com os olhos vermelhos e um ar exausto que estava se tornando cada vez mais comum. "Tudo bem?" perguntei, fechando o livro. Sim, ela só estava emotiva hoje. Às vezes ela se lembra do meu pai e fica triste. Mas eu sabia que havia mais do que isso. A conversa que presenciei não era sobre o pai dele, era sobre mim, sobre nossa relação, sobre o medo dela de me perder Gabriel. Nas semanas seguintes, Dona Marta intensificou seus esforços para me fazer sentir desconfortável. Começou com pequenas coisas: mover meus pertences de lugar, usar meus produtos de higiene pessoal sem pedir, entrar no nosso quarto quando eu estava trocando de roupa sob o pretexto de procurar alguma coisa. "Desculpa, querida, estava procurando meu anel que deve ter caído aqui ontem quando estava arrumando." Mas ela nunca encontrava o que estava procurando, e sempre demorava mais tempo do que necessário, observando-me com aquele olhar avaliativo que me fazia querer me cobrir completamente. A situação ficou ainda mais estranha quando comecei a notar que algumas das minhas roupas íntimas estavam desaparecendo. Inicialmente pensei que estava perdendo na lavanderia, mas então encontrei uma das minhas calcinhas no cesto de roupas sujas de Dona Marta. Quando confrontei Gabriel sobre isso, ele ficou visivelmente perturbado. "Isso deve ser um engano", disse, mas evitou meu olhar. "Talvez tenha se misturado na lavagem." "Gabriel, isso não se mistura por acidente. Sua mãe está mexendo nas minhas coisas." Ele suspirou profundamente. "Olha, minha mãe às vezes. Ela fica confusa. Depois da depressão, ela às vezes não age de forma completamente racional." "Confusa como? O que você quer dizer com isso?" Às vezes ela pega emprestado coisas sem pedir. É como se ela não entendesse completamente os limites entre as pessoas." A forma como ele explicou me deu arrepios. "Ela já fez isso antes? Com suas outras namoradas?" Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, e vi uma sombra passar pelo seu rosto. "Houve alguns mal entendidos no passado", admitiu finalmente. "Mas não é com má intenção. Ela tem dificuldade em aceitar mudanças."
Que tipo de mal-entendidos? Sofia, por favor, você não pode simplesmente tentar entender ela. Ela passou por muito. Se você pudesse ser um pouco mais paciente. Mas eu não queria ser paciente. Queria respostas. E estava começando a suspeitar que Gabriel sabia muito mais sobre o comportamento estranho de sua mãe do que estava disposto a admitir. Na noite seguinte, finalmente tive minha resposta. Eu estava no banheiro escovando os dentes quando ouvi vozes vindas do quarto de Dona Marta. Ela e Gabriel estavam conversando, e embora não conseguisse distinguir as palavras, havia uma qualidade na conversa que chamou minha atenção. Era íntima demais, suave demais para uma conversa normal entre mãe e filho. Abri a porta do banheiro cuidadosamente e me aproximei do quarto dela. A porta estava entreaberta, e o que vi me fez o sangue congelar nas veias. Gabriel estava sentado na beira da cama de Dona Marta, e ela estava em pé na frente dele, penteando seus cabelos com os dedos de uma forma que definitivamente não era maternal. Seus movimentos eram lentos, sensuais, e ela murmurava coisas que não conseguia ouvir. Você sempre foi meu menino especial, ouvi ela dizer. Tão bonito, tão perfeito. Igual ao seu pai quando era jovem. Gabriel estava imóvel, mas pude ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos estavam cerradas em punhos. Mãe, começou ele, mas ela colocou o dedo nos lábios dele. Deixa a mamãe cuidar de você. Como sempre cuidei. O que aconteceu a seguir me deixou completamente paralisada. Dona Marta se inclinou e beijou a testa de Gabriel, mas de uma forma que durou tempo demais, foi íntima demais. E então suas mãos começaram a descer pelo rosto dele, pelo pescoço, pelo peito. Gabriel se afastou abruptamente. Eu preciso ir dormir, disse, levantando-se rapidamente. Já? Mas ainda é cedo. Fica mais um pouco comigo. Sofia está me esperando. A menção do meu nome fez o rosto de Dona Marta se contorcer numa expressão de puro ódio. Sofia, Sofia, sempre essa Sofia. Ela sibilou. Ela não te conhece como eu te conheço. Ela não pode te dar o que eu posso dar. Mãe, não fala assim. É verdade e você sabe disso. Lembra quando você era pequeno e tinha pesadelos? Quem que consolava você? Quem que fazia você se sentir seguro? Gabriel pareceu lutar com as palavras. Isso é diferente. Eu era criança. E você ainda é meu menino. Sempre vai ser. Nesse momento, Gabriel se virou na minha direção, e nossos olhos se encontraram através da fresta da porta. A expressão no rosto dele era de puro pânico, não porque estava sendo pego fazendo algo errado, mas porque eu estava vendo algo que ele claramente não queria que eu visse. Recuei rapidamente e voltei para nosso quarto, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvir. Alguns minutos depois, Gabriel entrou, pálido como um fantasma. Sofia, não, disse, levantando a mão. Não tenta explicar o que eu acabei de ver. Você não entende. Não é o que parece. O que parece, Gabriel? Porque para mim parece que sua mãe está te assediando sexualmente, e você está deixando. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eu estava além do ponto de ser diplomática. Gabriel se sentou pesadamente na cama, enterrando o rosto nas mãos. Não é assim tão simples. Então me explica. Me faz entender. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não ia responder. Quando finalmente falou, sua voz estava tão baixa que tive que me inclinar para ouvir. Começou quando eu era pequeno, disse, sem levantar os olhos. Depois do divórcio, ela ficava carente. Dizia que eu era o único homem da vida dela agora, que ela precisava de mim para tudo. Meu estômago se revirou, mas permaneci em silêncio, deixando-o continuar. No início era só abraços que duravam muito tempo. Ela me fazendo dormir na cama dela quando dizia que estava com pesadelos. Mas eu era criança, não sabia que era estranho. E depois, escalou, lentamente, sempre com desculpas. Ela precisava de ajuda para tomar banho porque estava deprimida. Ela precisava que eu a consolasse fisicamente porque estava triste. Ela me dizia que se eu não cuidasse dela, ela se mataria. As lágrimas estavam descendo pelo rosto dele agora, e eu senti meu coração se partir. Gabriel, eu nunca soube como parar, Sofia. Ela sempre fazia parecer que era culpa minha se algo acontecesse com ela. E eu era só uma criança que queria que sua mãe ficasse bem. E agora? Você é adulto agora. Agora eu não sei como sair disso sem destruí-la. Ela ameaça se machucar toda vez que eu tento me afastar. E uma parte de mim, ele pausou lutando com as palavras. Uma parte de mim ainda sente que é minha responsabilidade cuidar dela. Sentei-me ao lado dele na cama, tentando processar tudo que ele havia me contado. Gabriel, isso não é amor maternal. Isso é abuso. Eu sei, ele sussurrou. Eu sempre soube que havia algo errado, mas ela sempre me fez sentir que era minha obrigação. Que se eu a abandonasse, seria igual ao meu pai. Segurei a mão dele, sentindo como estava tremendo. Você precisa sair disso. Nós precisamos sair daqui. Ele levantou os olhos para mim pela primeira vez desde que a conversa começou. Você não vai me deixar? A vulnerabilidade na voz dele quase me quebrou. Não, Gabriel. Mas você precisa escolher. Ou você quebra esse ciclo com sua mãe, ou nós não temos futuro juntos. Ele assentiu lentamente.
Eu quero sair disso, Sofia. Eu só. Não sei como. Nós vamos descobrir juntos, disse, e naquele momento realmente acreditava que podíamos. Mas Dona Marta havia passado décadas aperfeiçoando suas técnicas de manipulação, e ela não ia desistir de ser o menino especial sem lutar. Nos dias que se seguiram àquela conversa, Gabriel pareceu mais determinado do que eu já havia visto. Começamos a pesquisar apartamentos pequenos que pudéssemos alugar com nosso orçamento apertado, e ele até mesmo marcou uma consulta com um terapeuta que atendia numa clínica comunitária próxima. Vai dar tudo certo, ele me dizia, segurando minha mão enquanto navegávamos por sites de imóveis no laptop. Vamos sair daqui e começar nossa própria vida. Mas Dona Marta tinha um sexto sentido para mudanças na dinâmica da casa. No terceiro dia após nossa conversa, ela começou sua ofensiva. Primeiro foram as lágrimas. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouvi soluços vindos da sala. Gabriel, que estava lendo e-mails no celular, imediatamente ficou alerta. Mãe, chamou-se levantando da mesa. Estou bem, veio a resposta trêmula. É só, estou me sentindo muito sozinha ultimamente. Vi o conflito no rosto de Gabriel. Ele olhou para mim, depois na direção dos soluços, claramente dividido. Vai, disse, embora cada fibra do meu ser gritasse contra isso. Mas lembra do que conversamos. Ele assentiu e foi até a sala. Fiquei na cozinha, mas podia ouvir perfeitamente a conversa. O que foi, mãe? É que sinto que estou perdendo você, meu filho. Ultimamente você anda tão distante. Não estou distante. Estou bem aqui. Mas não é a mesma coisa. Você mal conversa comigo, Animore. Mal me olha nos olhos. É por causa dela, não é? Houve uma pausa. Sofia não tem nada a ver com isso, mãe. Claro que tem. Desde que ela chegou aqui, você mudou. Você não me ama mais como antes. Eu te amo, mãe. Mas eu cresci. É normal que as coisas mudem. Normal? A voz dela subiu de tom, ficando histérica. Normal é abandonar sua própria mãe? Normal é esquecer de tudo que eu fiz por você? Eu não estou esquecendo de nada. Está sim. Você está igual ao seu pai. Prometendo amor eterno e depois me abandonando pela primeira vadia que aparece. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Segurei a brefe, esperando a reação de Gabriel. Não chama ela assim, disse finalmente, mas sua voz era fraca. Por quê? É o que ela é. Uma vadia que quer te afastar de mim. Que quer destruir nossa família. Sofia não é assim. Ah, não é? Então por que ela fica te enchendo a cabeça com ideias? Porque ela quer que você saia de casa. Uma mulher que realmente te amasse entenderia a nossa ligação especial. Ouvi passos e me preparei para Gabriel aparecer na cozinha, mas os passos foram na direção contrária. Eles subiram as escadas. Vem cá, meu amor, ouvi Dona Marta dizer. Vem deixar mamãe te consolar como quando você era pequeno. Meu sangue gelou. Subi as escadas silenciosamente e vi que a porta do quarto dela estava entreaberta. Gabriel estava sentado na cama dela, e ela estava ajoelhada no chão na frente dele, segurando suas mãos. Lembra como era bom quando éramos só nós dois? Ela murmurava. Antes de todas essas garotas tentarem nos separar, você me dizia que eu era a mulher mais importante da sua vida. Mãe, eu ainda sou, não sou? Diz que eu ainda sou a mulher mais importante da sua vida. Gabriel estava claramente lutando. Você é minha mãe. Você sempre vai ser importante. Mas não há mais importante. Agora é ela, não é? Essa, garota. Dona Marta se levantou e se sentou na cama ao lado dele, muito próxima. Suas mãos foram para o rosto dele, forçando-o a olhá-la. Eu te dei a luz, Gabriel. Eu te criei sozinha. Eu sacrifiquei minha vida inteira por você. E agora você quer me abandonar por uma garota qualquer que você conhece há meses? Sofia não é uma garota qualquer. Para mim ela é. Para mim todas elas são. Porque nenhuma delas vai te amar como eu te amo. Nenhuma delas conhece você como eu te conheço. Suas mãos desceram para o peito dele, e vi Gabriel se enrijecer. Mãe, não faz isso. Fazer o quê? Mostrar amor pelo meu filho? Não posso nem mais tocar no meu próprio filho? Mas a forma como ela estava tocando definitivamente não era maternal. Seus dedos estavam tracejando padrões no peito dele, descendo lentamente. Lembra quando você era adolescente e vinha me contar sobre suas namoradas? Como você me dizia que nenhuma delas entendia você como eu entendia? Isso foi há muito tempo, mãe. Mas ainda é verdade, não é? Essa Sofia, ela realmente te entende? Ela sabe que você gosta que façam carinho no seu cabelo quando está estressado? Ela sabe que você precisa de afirmação constante porque seu pai te fez sentir inadequado? As mãos dela subiram para o cabelo dele, começando a acariciar da forma que ela havia descrito. Mãe, para. Por quê? Você sempre gostou quando eu fazia isso. Lembra? Quando você tinha pesadelos e vinha para a minha cama, e eu fazia carinho até você adormecer. Eu era criança. E eu cuidava de você. Como ainda cuido. Como sempre vou cuidar. Foi então que ela fez algo que me deixou completamente nauseada. Inclinou-se e beijou a testa dele, depois a bochecha, depois o pescoço. E Gabriel não se afastou.
Não sei se foi por paralisia, confusão, ou anos de condicionamento, mas ele ficou imóvel enquanto ela continuava beijando seu pescoço. Suas mãos agora claramente explorando seu corpo de formas que me fizeram querer vomitar. Você é meu menino especial, ela murmurava contra a pele dele. Sempre foi. Sempre vai ser. Nenhuma dessas garotas pode mudar isso. Foi quando Gabriel finalmente reagiu, empurrando-a gentilmente mas firmemente. Mãe, chega. Isso não está certo. O rosto dela se transformou instantaneamente. A expressão amorosa e sedutora foi substituída por fúria pura. Não está certo. Eu não estou certa. Eu que te criei. Eu que sacrifiquei tudo por você. Não é isso que eu quis dizer. É sim. É exatamente isso. Você está me rejeitando pela primeira vez na sua vida, e é por causa dela. Gabriel se levantou da cama. Eu vou descer. Não. Não vai não. Ela se levantou também e agarrou o braço dele. Você não sai daqui até resolvermos isso. Não há nada para resolver, mãe. Assim, você vai escolher, Gabriel. Agora mesmo. Ou é ela ou sou eu. Mas você não pode ter as duas. Isso é ridículo. É ridículo? Então escolhe. Escolhe agora. Me diz que ela é mais importante que eu. Me diz na minha cara que você prefere uma vadia qualquer à sua própria mãe. Gabriel estava tremendo agora, visivelmente angustiado. Mãe, por favor. Escolhe, ela gritou. Foi quando decidi que tinha visto o suficiente. Entrei no quarto sem cerimônia. Chega, disse minha voz mais firme do que me sentia. Gabriel, vamos embora. Agora. Dona Marta se virou para mim com uma expressão de ódio que me deu arrepios. Sua vadia. Você está destruindo minha família. Sua família estava destruída muito antes de eu aparecer, respondi, surpreendendo-me com minha própria coragem. Gabriel, pega suas coisas. Nós vamos para um hotel esta noite. Ele não vai a lugar nenhum. Dona Marta gritou, se posicionando entre Gabriel e a porta. Este é o lar dele. Eu sou a família dele. Sai da frente, disse Gabriel, finalmente encontrando sua voz. Não. Mãe, sai da frente. Se você sair por essa porta com ela, não volte mais. Nunca mais. Você me ouviu? Se você me abandonar agora, vai ser igual ao seu pai. Um covarde que abandona quem ama. Gabriel parou, e por um momento terrível, pensei que ele ia ceder. Vi a dor no rosto dele, o conflito, anos de manipulação lutando contra seu desejo de liberdade. Então ele segurou minha mão. Eu sinto muito, mãe. Mas eu não posso mais viver assim. O grito que Dona Marta soltou quando saímos do quarto me assombra até hoje. Era animalesco, primitivo. Como se ela estivesse sendo fisicamente ferida. Gabriel. Gabriel, volta aqui. Você não pode me fazer isso. Eu vou me matar. Você me ouviu? Eu vou me matar e vai ser sua culpa. Mas Gabriel continuou andando, suas mãos tremendo enquanto jogava algumas roupas numa mala. Os gritos de Dona Marta ecoavam pela casa, ficando cada vez mais histéricos. Eu te criei. Eu sacrifiquei minha vida por você. E é assim que você me paga? Me abandonando por uma vadia? Quando estávamos quase na porta, ela apareceu no topo das escadas. Seus cabelos estavam despenteados, o rosto vermelho de tanto chorar e gritar, e havia algo em seus olhos que me fez acelerar o passo. Se você sair com ela, Gabriel, eu me mato esta noite. Eu juro por Deus que eu me mato. E vai ser sua culpa. Vai ser culpa sua e dessa vadia que você escolheu no lugar da sua própria mãe. Gabriel parou na porta, sua mão no trinco. Por um momento agonizante pensei que ele ia voltar. Mãe disse, sem se virar, eu te amo. Mas isso não é amor, e eu não posso mais participar disso. Abrimos a porta e saímos. Os gritos de Dona Marta nos seguiram até o carro, ecoando pela rua silenciosa. Enquanto Gabriel dirigia para o hotel mais próximo, nenhum de nós falou. Suas mãos tremiam no volante, e eu podia ver lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas pela primeira vez desde que nos conhecíamos, senti esperança. Finalmente estávamos longe daquela casa e daquela mulher doentia. O que eu não sabia era que Dona Marta estava apenas começando sua guerra para recuperar seu filho. O hotel era modesto, um desses lugares que cobram por noite e não fazem muitas perguntas. Gabriel pagou em dinheiro, suas mãos ainda tremendo quando entregou as notas para a recepcionista. Durante todo o trajeto até o quarto, ele não disse uma palavra. Assim que a porta se fechou atrás de nós, ele desabou na cadeira plástica ao lado da cama, enterrando o rosto nas mãos. Os soluços que vieram a seguir eram de alguém que estava se despedaçando por dentro. Eu a abandonei, murmurou entre as lágrimas. Ela estava certa. Eu sou igual ao meu pai. Não, disse firmemente, me ajoelhando na frente dele. Você não abandonou ninguém. Você se salvou. E me salvou também. Mas e se ela realmente se machucar? E se ela? Gabriel, olha para mim. Levantei seu rosto com minhas mãos. Há quanto tempo ela faz essas ameaças? Ele pausou, pensando. Desde sempre. Desde que eu era pequeno. E ela já tentou alguma vez? Não, mas... Então ela está te manipulando. É o que ela sempre fez. Te controlar através do medo e da culpa. Passamos a primeira noite no hotel conversando até o amanhecer. Gabriel me contou coisas que nunca havia dito para ninguém, sobre como Dona Marta costumava precisar de carinho quando bebia,
Sobre as vezes que ela aparecia no banheiro quando ele estava tomando banho sob desculpas esfarrapadas. Sobre como ela sempre sabotou seus relacionamentos com comentários venenosos e situações constrangedoras. A Mariana, minha ex antes da Júlia, ela tentou me alertar, disse ele, olhando para o teto do quarto. Disse que minha mãe não era normal. Eu fiquei furioso com ela, terminei nosso relacionamento na mesma noite. Agora entendo por quê. O que aconteceu com a Júlia? Gabriel fechou os olhos. Minha mãe inventou uma história de que tinha visto ela me traindo. Criou uma situação tão convincente com tantos detalhes que eu acreditei. Terminei com ela sem nem dar chance dela se explicar. E ela estava te traindo? Não. Descobri depois que era tudo mentira. Mas já era tarde demais. Ficamos 3 dias no hotel. Gabriel faltou ao trabalho alegando uma emergência familiar, o que tecnicamente não era mentira. Durante esse tempo, seu celular não parou de tocar. Eram mensagens de Dona Marta, que iam desde súplicas desesperadas até ameaças diretas. Meu filho, por favor, volta para casa. Mamãe te ama tanto e está sofrendo sem você. Gabriel, eu cometi um erro ontem. Estava nervosa. Podemos conversar e resolver isso. Você está matando sua própria mãe. Espero que consiga viver com isso. Essa vadia lavou sua cabeça. Quando você se tocar do que ela fez com nossa família, vai ser tarde demais. Eu não vou estar aqui quando você voltar. Espero que ela valha a pena. Na terceira noite, Gabriel finalmente desligou o celular. Não aguento mais, disse. Preciso de silêncio para pensar. Foi quando começamos a fazer planos reais. Gabriel tinha algum dinheiro guardado, e eu podia pedir um adiantamento no meu salário. Seria apertado, mas conseguiríamos alugar um apartamento pequeno. Tem certeza de que quer fazer isso comigo? Ele perguntou enquanto olhávamos anúncios online. Sua vida seria muito mais simples sem toda essa bagagem. Minha vida seria vazia sem você, respondi, e era a verdade mais pura que já havia dito. Encontramos um apartamento de 1 quarto numa área não muito boa da cidade, mas era limpo e, mais importante, era nosso. O proprietário aceitou nosso depósito e nos deu as chaves na mesma semana. Gabriel ligou o celular apenas o tempo necessário para organizar uma empresa de mudanças para buscar nossas coisas na casa de Dona Marta. Ele não queria ir pessoalmente, ainda estava muito fragilizado para enfrentá-la novamente. Eu escrevo uma carta, disse. Explico que estamos bem, que não precisa se preocupar, mas que precisamos de tempo. A carta que ele escreveu foi cuidadosa, amorosa, mas firme. Explicava que ele precisava de espaço para crescer como pessoa, que isso não significava que não a amava, mas que precisavam estabelecer limites saudáveis em seu relacionamento. Os homens da mudança voltaram com uma notícia perturbadora. A senhora da casa estava bem alterada, disse o líder da equipe. Chorava muito, dizia que vocês tinham roubado o filho dela. Tivemos que chamar os vizinhos para acalmá-la porque ela estava tentando impedir que levássemos as coisas. Gabriel ficou pálido. Ela está bem? Fisicamente, sim. Mas, senhor, talvez fosse bom alguém dar uma olhada nela. Ela não parecia estar em condições de ficar sozinha. Naquela noite, Gabriel ficou dividido entre a culpa e a necessidade de proteger nossa nova vida. E se ela realmente estiver passando mal? E se ela realmente fizer algo? Gabriel, você não pode ser refém das ameaças dela para sempre. Se você está realmente preocupado, podemos ligar para o serviço social ou pedir para algum vizinho verificar se ela está bem. Ligamos para a Dona Conceição, uma vizinha idosa que sempre foi gentil conosco. Ela nos assegurou que tinha visto Dona Marta caminhando pela manhã e que a casa parecia normal. Ela está dramática, isso sim, disse Dona Conceição, contando para todo mundo que vocês a abandonaram. Mas fisicamente ela está bem. Isso nos deu algum alívio, mas eu sabia que Dona Marta não desistiria tão facilmente. Estava certa. 2 semanas após nos mudarmos, ela descobriu nosso endereço. Nunca soubemos como, talvez tenha seguido um de nós, ou talvez tenha contratado alguém para nos encontrar. O fato é que numa manhã de sábado, ela estava na porta do nosso apartamento. Eu estava sozinha. Gabriel havia saído para comprar mantimentos quando ouvi a campainha. Olhei pelo olho mágico e meu sangue gelou. Dona Marta estava parada do lado de fora, impecavelmente arrumada, com uma expressão serena no rosto que de alguma forma era mais assustadora do que seus gritos histéricos. Não atendi a porta, mas ela sabia que eu estava lá. Sofia, querida, disse através da porta. Sua voz doce como mel. Sei que está aí. Podemos conversar? De mulher para mulher? Permaneci em silêncio. Não vim brigar, querida. Vim conversar sobre Gabriel. Sobre o que é melhor para ele. Ainda não respondi. Você sabe que ele não está bem, não sabe? Ele nunca conseguiu viver longe de casa por muito tempo. Sempre volta. Sempre precisa da mamãe no final. Sua voz estava ficando menos doce e mais cortante. Quantos anos vocês têm juntos? Alguns meses? Eu tenho uma vida inteira com ele. Eu sei coisas sobre Gabriel que você nunca vai saber. Peguei meu celular para ligar para Gabriel, mas ela continuou falando, como se soubesse exatamente o que eu estava fazendo. Você sabia que ele tem pesadelos? Pesadelos terríveis sobre o pai abandonando a gente.
E sabe quem o consolava? Sabe quem passava a noite inteira acordada, segurando ele até passar? Minha mão estava tremendo enquanto discava. Você sabia que ele tem uma marca de nascença no quadril esquerdo, em formato de meia-lua? Aposto que ele nunca te mostrou. Ele sempre foi tímido com o corpo. O telefone de Gabriel estava chamando, mas não atendia. Ou que ele chora quando está com muito medo. Não aquele choro masculino, mas aquele choro de criança, sabe? E a única pessoa que consegue acalmá-lo sou eu. Vá embora, disse finalmente, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ah, então você está aí. Ela riu, um som sem humor, que bom. Podemos conversar de verdade agora. Não tenho nada para falar com você. Tem sim, querida. Tem muito. Porque você está fazendo algo terrível com meu filho, e eu não posso permitir. Estou ajudando ele a ter uma vida normal. Normal? Ela riu novamente. Você acha que isso é normal? Um rapaz de 25 anos que nunca conseguiu manter um emprego por mais de 6 meses? Que tem ataques de ansiedade quando está longe de casa por muito tempo? Que não consegue tomar decisões importantes sozinho? Cada palavra era uma facada, principalmente porque havia verdade em algumas delas. Gabriel tem problemas, querida. Problemas sérios. E sabe por quê? Porque pessoas como você ficam enchendo a cabeça dele com ideias sobre independência e vida própria. Mas Gabriel não foi feito para isso. Foi você que fez ele assim, disse, encontrando coragem na raiva. Você o tornou dependente de propósito. Eu o protegi. A voz dela subiu de tom. Eu o mantive seguro quando o mundo inteiro queria machucá-lo. E ele era feliz. Nós éramos felizes antes de você aparecer com suas ideias venenosas. Ouvi passos no corredor e o barulho de chaves. Gabriel estava voltando. A disse Dona Marta, também ouvindo. Meu filho chegou. Quando Gabriel apareceu no corredor e viu a mãe, parou como se tivesse batido numa parede. Mãe? Como você? Gabriel, meu amor. Ela se virou para ele com um sorriso radiante. Que bom te ver. Você está mais magro. Não está se alimentando bem? Como você descobriu onde a gente mora? Isso importa? O que importa é que mamãe te encontrou. Ela se aproximou dele, estendendo os braços. Vem cá, deixa eu te abraçar. Gabriel olhou para a porta do apartamento onde eu estava parada, depois para a mãe. Viu conflito em seus olhos. Mãe, você não pode aparecer aqui assim. Por que não? Sou sua mãe. Tenho o direito de ver como meu filho está vivendo. Ela se aproximou mais dele, e pude ver Gabriel se enrijecendo. Você está pálido, meu amor. E esses olhos com olheiras. Você não está dormindo bem, está? Era verdade. Gabriel havia tido várias noites de insônia desde que saímos de casa. Eu sei o que você precisa, ela continuou, sua voz ficando mais suave, mais sedutora. Precisa voltar para casa, onde mamãe pode cuidar de você direito. Mãe, não diz não ainda. Pensa bem. Você está feliz aqui? Realmente feliz? Gabriel olhou para mim novamente e no seu olhar vi dúvida. Dúvida que Dona Marta captou imediatamente. Está vendo? Ela disse triunfante. Até você sabe que isso não está funcionando. Venha para casa, Gabriel. Venha para onde você pertence. E então ela fez algo que me deixou completamente chocada. Aproximou-se dele e colocou as mãos no rosto dele, exatamente como fazia quando eles estavam no quarto dela. Mamãe te ama tanto, murmurou. Mais do que qualquer pessoa neste mundo vai te amar. Você sabe disso, não sabe? Gabriel estava paralisado, mas eu podia ver lágrimas começando a se formar em seus olhos. Mãe, para com isso. Parar com o quê? Com amor? Nunca vou parar de te amar, meu menino. Foi quando ela o beijou. Na bochecha, mas muito próximo da boca e de uma forma que definitivamente não era maternal. Chega, gritei, finalmente encontrando minha voz. Sai daqui. Agora. Dona Marta se afastou de Gabriel e me encarou com ódio puro. Você não tem direito de me mandar embora. Eu sou a mãe dele. E eu sou a namorada dele. E ele não quer você aqui. Gabriel, ela se virou para ele. Diz para essa garota que ela está errada. Diz que você quer que mamãe fique. Gabriel estava tremendo agora, visivelmente em pânico. Gabriel disse suavemente. Olha para mim. Você quer que ela fique? Ele me olhou e vi algo se quebrar dentro dele. Não, disse finalmente. Mãe, eu preciso que você vá embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Marta olhou para Gabriel como se ele tivesse acabado de esfaqueá-la. Está bem, disse finalmente, sua voz baixa e perigosa. Está bem. Mas isso não acabou, Gabriel. Isso nunca vai acabar. Eu sou sua mãe. Eu vou estar aqui quando essa garota te abandonar. E ela vai te abandonar, porque ninguém vai te aguentar como eu te aguento. Ela se virou para mim. E você, querida? Você não sabe no que está se metendo. Gabriel tem lados que você nunca viu. E quando vir, vai correr igual todas as outras. Com isso, ela se virou e caminhou pelo corredor, seus saltos ecoando nas paredes. Gabriel desabou contra a parede do corredor assim que ela desapareceu de vista, soluçando como uma criança. Ela está certa, murmurou entre as lágrimas. Eu sou um desastre. Não consigo nem proteger você dela. Não, disse firmemente, abraçando-o. Você conseguiu. Você disse não para ela. Você escolheu a nós.
Mas mesmo enquanto eu o consolava, as palavras de Dona Marta ecoavam na minha mente. Gabriel tem lados que você nunca viu. E eu tinha a sensação de que ela estava certa. Havia muito sobre Gabriel que eu ainda não sabia. E Dona Marta ia fazer de tudo para que eu descobrisse da pior forma possível. Após a visita de Dona Marta, Gabriel entrou numa espiral descendente que me assustou profundamente. Ele começou a ter pesadelos todas as noites. Acordava gritando, suando frio, murmurando desculpas para alguém que não estava lá. Eu sinto muito, mãe, ele dizia no meio da madrugada, ainda meio dormindo. Eu não queria te magoar. Por favor, não me abandona. Durante o dia, ficava distraído, ausente. Chegou atrasado no trabalho 3 vezes na primeira semana após a visita dela, e quando eu perguntava se estava tudo bem, ele apenas balançava a cabeça e murmurava que estava cansado. Talvez a gente devesse procurar um psicólogo, sugeri numa manhã, depois de mais uma noite em que ele havia acordado em pânico. Com que dinheiro? Ele respondeu, mas havia algo mais na resistência dele. Medo, talvez. A clínica comunitária tem atendimento gratuito. Você lembra que a gente já tinha pesquisado? Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo distraído na comida do café da manhã. E se eles disserem que eu sou louco? Perguntou finalmente. E se disserem que minha mãe está certa sobre mim? Gabriel, você não é louco. Você só precisa de ajuda para processar tudo o que aconteceu. Mas ele balançou a cabeça. Não estou pronto. Ainda não. Foi na segunda semana que as coisas ficaram realmente estranhas. Gabriel começou a receber flores no trabalho. Buquês elaborados, sempre com cartões assinados apenas com M. Ele chegava em casa visivelmente perturbado, mas se recusava a falar sobre eles. É só minha mãe sendo dramática, dizia, jogando os cartões no lixo sem me deixar ler. Ela vai cansar logo. Mas ela não cansou. As flores foram substituídas por cartas longas que Gabriel lia e depois queimava no fogão, as mãos tremendo enquanto observava o papel se desfazer em cinzas. O que ela está escrevendo? Perguntei depois de vê-lo queimar a 5ª carta. Nada importante, ele mentiu, mas vi lágrimas em seus olhos. Foi então que decidi que precisava saber o que estava acontecendo. Na próxima vez que uma carta chegou, consegui pegá-la antes de Gabriel chegar do trabalho, o que me deixou fisicamente nauseada. Meu menino especial, mamãe está tão preocupada com você. Sonhei com você ontem, sonhei que você era pequeno de novo e vinha para a cama da mamãe quando tinha medo. Lembra como você costumava se enroscar em mim, como um gatinho procurando calor? Lembra como eu fazia carinho nas suas costas até você adormecer? Aposto que você não dorme bem naquele apartamento. Aposto que ela não sabe como te acalmar quando você tem pesadelos. Só mamãe sabe exatamente onde tocar para fazer você se sentir seguro, não é verdade, meu amor? Estou guardando o seu quarto exatamente como você deixou. Sua cama ainda cheira a você. Às vezes eu deito nela e finjo que você ainda está aqui, que ainda somos só eu e você contra o mundo. Volta para casa, Gabriel. Volta para onde você pertence. Volta para os braços da mamãe. Para sempre sua. M. Minha primeira reação foi vomitar. Corri para o banheiro e vomitei até não ter mais nada no estômago, meu corpo rejeitando fisicamente as palavras que acabará de ler. Quando Gabriel chegou em casa e viu meu estado, ficou imediatamente alarmado. O que aconteceu? Você está bem? Mostrei a carta para ele. Vi sua face empalidecer completamente quando percebeu que eu havia lido. Sofia, eu posso explicar. Explicar o quê? Gritei, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Explicar que sua mãe está escrevendo cartas que soam como se fossem de uma amante obcecada? Explicar que ela está fantasiando sobre dormir na sua cama? Gabriel se sentou pesadamente no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Ela sempre foi assim, desde pequeno. Como assim sempre foi assim? As cartas, os comentários, a forma como ela falava sobre nosso relacionamento especial. Sentei ao lado dele, tentando controlar minha náusea. Gabriel, me conta tudo. Por favor. Não posso mais lidar com metades de verdades. E então finalmente ele me contou tudo. Começou quando ele tinha 7 anos e os pais se divorciaram. Dona Marta havia entrado numa depressão profunda e começou a tratar Gabriel não como filho, mas como substituto emocional para o marido que havia perdido. Ela me dizia que eu era o homem da casa agora. Gabriel contou, sua voz mal passando de um sussurro. Que era minha responsabilidade cuidar dela, fazer ela feliz. Inicialmente eram só os abraços que duravam tempo demais, os beijos na bochecha que eram próximos demais da boca. Depois vieram as noites em que ela precisava que ele dormisse na cama dela porque estava com medo ou triste. Eu era pequeno. Não sabia que não era normal. Eu só queria que minha mãe ficasse bem. Quando Gabriel entrou na adolescência, as coisas pioraram. Dona Marta começou a fazer comentários sobre seu corpo que se desenvolvia, sobre como ele estava ficando, um jovem bonito igual ao pai. Ela começou a entrar no banheiro quando eu estava tomando banho. Gabriel continuou, lágrimas descendo pelo seu rosto. Dizia que era para verificar se eu estava me limpando direito, ou que precisava pegar alguma coisa que havia esquecido lá. E você nunca disse nada? Para quem?
Ela me dizia que se eu contasse para alguém, eles me tirariam dela, e aí ela ia se matar. Dizia que eu era tudo o que ela tinha no mundo. Quando Gabriel fez 16 anos, as investidas de Dona Marta se tornaram mais explícitas. Ela começou a precisar de ajuda para se vestir, a pedir para ele fazer massagens nas suas costas quando estava com dor. E a pior parte, ele disse, sua voz quebrando, é que uma parte de mim gostava da atenção. Eu me sentia importante, especial. Era doentio, mas era o único amor que eu conhecia. Gabriel. Quando comecei a namorar no colégio, ela sabotava tudo. Criava situações constrangedoras, inventava emergências que me obrigavam a cancelar encontros. E quando as meninas desistiam de mim, ela dizia, viu? Eu te avisei que elas não iam te entender como eu entendo, ponto. A história que ele me contou era de anos de manipulação psicológica e abuso emocional. Dona Marta havia sistematicamente destruído a capacidade de Gabriel de formar relacionamentos saudáveis, sempre se posicionando como a única pessoa que realmente o amava e entendia. E fisicamente, perguntei, embora tivesse medo da resposta. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Nunca chegou ao ato sexual completo, disse finalmente. Mas havia toques. Toques que não eram apropriados entre mãe e filho, e ela sempre arranjava desculpas. Estava me ensinando sobre o corpo feminino, estava verificando se eu estava desenvolvendo normalmente. Era apenas carinho maternal. Meu Deus, Gabriel. O pior é que eu normalizei isso tudo. Até conhecer você, até ver como era uma relação normal, eu achava que todas as mães eram assim com os filhos. Segurei as mãos dele, que estavam tremendo violentamente. Por que você nunca me contou isso tudo antes? Porque tenho vergonha. Porque uma parte de mim ainda se sente culpado. E por quê? Ele pausou lutando com as palavras. Porque tenho medo de que você me veja diferente. De que você me veja como danificado. Gabriel, você é uma vítima. Nada disso é sua culpa. Mas e se não for verdade? E se ela estiver certa sobre mim? E se eu realmente for doentio e estranho? Foi quando entendi completamente o poder que Dona Marta tinha sobre ele. Mesmo longe dela, mesmo sabendo racionalmente que o comportamento dela era abusivo, Gabriel ainda carregava a voz dela na cabeça, questionando sua própria sanidade e valor. Gabriel, olha para mim, disse, forçando-o a me encarar. Sua mãe passou anos lavando seu cérebro. Ela te fez acreditar que amor significa controle, que cuidado significa possessão. Mas isso não é amor. O que ela fez com você foi abuso. Mas ela sempre dizia que me amava mais do que qualquer pessoa no mundo. E talvez ela acredite nisso. Mas Gabriel, amor saudável não isola. Amor saudável não manipula. Amor saudável quer que a pessoa cresça e seja feliz, mesmo que isso signifique se afastar. Gabriel assentiu, mas pude ver que ainda estava lutando com anos de condicionamento. Precisamos procurar ajuda profissional, disse. Você precisa de um terapeuta que entenda de abuso emocional e incesto emocional. Incesto emocional? É quando um pai ou mãe trata o filho como parceiro emocional ou romântico ao invés de filho. É o que sua mãe fez com você. Ver o reconhecimento nos olhos de Gabriel foi ao mesmo tempo libertador e doloroso. Pela primeira vez, ele estava começando a entender que havia um nome para o que havia sofrido, que não estava louco, que não estava sozinho. Mas nossa conversa foi interrompida pelo toque da campainha. Eram 10 da noite, e não esperávamos ninguém. Gabriel se enrijeceu imediatamente. Você acha que é ela? Fui até o olho mágico e meu coração disparou. Não era Dona Marta. Era um homem que eu não reconhecia, bem vestido, segurando um envelope. Não é sua mãe, disse. É um homem. Gabriel veio até a porta e olhou também. Não conheço ele. Decidimos não abrir, mas o homem falou através da porta. Senhor Gabriel? Meu nome é Dr. Rodolfo Santos. Sou advogado. Sua mãe me contratou para entregar este documento. Gabriel e eu nos entreolhamos. Advogado? Que tipo de documento? Perguntou Gabriel através da porta. É melhor o senhor ler pessoalmente. Mas tem a ver com uma questão de saúde mental e uma possível internação involuntária. Meu sangue gelou. Internação involuntária? Gabriel abriu a porta lentamente. O homem era realmente um advogado, tinha toda a aparência profissional, mas havia algo em seus olhos que me deixou desconfortável. Senhor Gabriel, ele confirmou, estendendo o envelope. Sua mãe está muito preocupada com seu estado mental. Ela reuniu evidências de que o senhor pode estar sofrendo uma crise psicótica e representa perigo para si mesmo. Isso é ridículo, disse Gabriel, mas sua voz estava tremendo. Ela tem depoimentos de vizinhos sobre comportamento errático, registros médicos de quando o senhor era menor sobre episódios de ansiedade e depressão, e ele me olhou. Evidências de que o senhor está sendo manipulado por terceiros. O que isso quer dizer? Perguntei. Sua mãe acredita que a senhorita está exercendo controle mental sobre o senhor Gabriel, isolando-o da família e manipulando contra ela. Era surreal. Dona Marta havia invertido completamente a situação, me pintando como a manipuladora e se apresentando como mãe preocupada tentando salvar o filho. Isso é loucura, disse. Pode ser, senhora.
mas a lei permite que familiares próximos solicitem avaliação psiquiátrica involuntária quando há evidências de perigo. E a mãe do Sr. Gabriel reuniu muitas evidências. Gabriel pegou o envelope com mãos trêmulas e começou a ler. Vi sua face empalidecer a cada linha. O que diz? Perguntei. Ela quer que eu seja internado para avaliação psiquiátrica. Diz aqui que tenho histórico de instabilidade mental, que abandonei minha família por influência de uma namorada manipuladora, que represento risco para mim mesmo e para terceiros. Isso é completamente falso, protestei. O advogado me deu um sorriso que não chegou aos olhos. A senhora tem direito à sua opinião, mas o senhor Gabriel tem 48 horas para se apresentar voluntariamente para avaliação, ou um mandado judicial será expedido. E se eu não for? Perguntou Gabriel. Então oficiais de justiça virão buscá-lo. E nesse caso, o processo se tornará público, constará em seus registros permanentemente. Depois que o advogado saiu, Gabriel e eu ficamos em silêncio absoluto, assimilando o que havia acabado de acontecer. Ela conseguiu, murmurou Gabriel finalmente. Ela achou um jeito de me forçar a voltar. Não, disse firmemente. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos procurar nosso próprio advogado. Vamos lutar contra isso. Mas mesmo enquanto eu dizia essas palavras, sabia que Dona Marta havia dado um golpe de mestre. Ela havia usado o próprio sistema legal para tentar recuperar seu filho, se apresentando como mãe amorosa e preocupada enquanto nos pintava como instáveis e perigosos. E o mais assustador de tudo era que, conhecendo Gabriel como conhecia agora, sabia que uma parte dele consideraria se apresentar voluntariamente só para não causar mais problemas. A guerra estava apenas começando. A noite que se seguiu à visita do advogado foi uma das mais longas da minha vida. Gabriel mal conseguiu dormir, levantando-se várias vezes para caminhar pela casa, verificar as fechaduras, olhar pela janela como se esperasse ver Dona Marta ou oficiais de justiça aparecendo a qualquer momento. Ela me conhece muito bem, disse ele numa das suas caminhadas noturnas. Ela sabe que não suporto conflitos, que prefiro ceder a causar problemas. Ela está contando com isso. Mas agora você tem alguém do seu lado, respondi, segurando sua mão. Você não está sozinho nessa. Na primeira hora da manhã seguinte, liguei para um amigo da faculdade que havia se formado em Direito. Lucas não era especialista em casos de saúde mental, mas conhecia gente que era, e mais importante, estava disposto a nos ajudar. Isso é mais comum do que você imagina, ele me disse quando nos encontramos em seu pequeno escritório. Familiares abusivos usando o sistema legal como arma. A boa notícia é que é difícil conseguir internação involuntária sem evidências reais de perigo imediato. E a má notícia? Perguntou Gabriel. A má notícia é que o processo em si já é traumatizante e pode deixar marcas permanentes no seu histórico, mesmo que a gente ganhe. Lucas nos indicou uma advogada especialista em casos de abuso familiar, doutora Patrícia Mendes. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque severo, mas com olhos gentis que imediatamente me transmitiram confiança. Li o documento que sua mãe apresentou, disse ela após nossa primeira reunião. É um trabalho bem elaborado, vou admitir. Ela conseguiu pintar um quadro muito convincente de um jovem em crise sendo manipulado por uma namorada controladora. Mas não é verdade, protestei. Eu sei. E vamos provar isso. Mas precisamos ser estratégicos. Sua mãe contratou um escritório caro, tem depoimentos de vizinhos, tem registros médicos antigos. Ela se preparou para essa batalha. Doutora Patrícia nos explicou que nossa melhor defesa seria construir um histórico documentado do abuso que Gabriel havia sofrido. Isso significava que ele teria que contar sua história para estranhos, reviver traumas que havia passado anos tentando esquecer. Eu posso fazer isso, disse Gabriel, mas vi suas mãos tremendo. Se é o que precisa ser feito. Começamos imediatamente. Gabriel passou horas com um psicólogo forense, detalhando anos de manipulação e abuso emocional. Eu dei meu próprio depoimento sobre o comportamento que havia observado em Dona Marta. Conseguimos depoimentos de ex-namoradas de Gabriel, que confirmaram o padrão de sabotagem e manipulação. Mas Dona Marta não estava parada. Durante a semana em que preparávamos nossa defesa, ela intensificou sua campanha. Apareceu no meu trabalho, chorando para minha supervisora sobre como eu havia sequestrado seu filho. Ligou para meus pais, contando uma versão distorcida da história onde eu era a vilã que estava destruindo uma família. Ela está tentando isolar você também, observou doutora Patrícia. É uma tática comum. Se ela conseguir fazer todos acreditarem que você é o problema, Gabriel vai se sentir pressionado a escolher entre você e o resto do mundo. A estratégia quase funcionou. Meus pais, que haviam adorado Gabriel quando o conheceram, começaram a questionar se eu realmente sabia no que estava me metendo. Minha chefe me chamou para uma conversa desconfortável sobre problemas pessoais afetando o ambiente de trabalho. Mas foi quando Dona Marta cometeu seu erro fatal. Na quinta-feira anterior à data em que Gabriel deveria se apresentar para avaliação, ela apareceu no prédio onde morávamos. Não na nossa porta.
mas no apartamento da vizinha Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que vivia sozinha e adorava fofoca. Eu estava voltando do trabalho quando ouvi vozes altas vindo do apartamento ao lado. Uma delas era inconfundível, Dona Marta. Colei o ouvido na parede e consegui captar a conversa. A senhora não entende, Dona Rosa, Dona Marta estava dizendo. Essa menina fez uma lavagem cerebral no meu filho. Ela o isolou da família, encheu a cabeça dele de mentiras sobre mim. Que tipo de mentiras? Perguntou Dona Rosa, claramente interessada no drama. Ela disse para ele que eu tinha sentimentos inapropriados por ele. Pode imaginar algo tão absurdo? Eu sou mãe dele. Nossa, que coisa horrível de se dizer. Pois é, e o pior é que ela está conseguindo convencer outras pessoas disso também. Contrataram até advogado para inventar essa história ridícula. Foi então que Dona Marta disse algo que mudou tudo. Mas eu tenho provas de que tudo que ela alega é mentira. Tenho fotos, tenho vídeos. Gabriel sempre foi um filho amoroso e normal. Nunca houve nada de estranho entre nós. Meu coração acelerou. Provas? Que tipo de provas? A senhora tem certeza de que essas provas vão ajudar? Perguntou Dona Rosa. Absoluta. Tenho anos de evidências da nossa relação normal e saudável de mãe e filho. Quando o juiz vir, vai entender que essa menina é que está mentindo. Corri para nosso apartamento e contei tudo para Gabriel. Ele ficou pálido como papel. Fotos e vídeos? Repetiu. Que fotos e vídeos? Não sei, mas ela parecia muito confiante. Gabriel começou a caminhar nervosamente pela sala. Sofia, minha mãe sempre foi obcecada por documentar tudo. Desde pequena ela tirava fotos e filmava tudo o que fazíamos juntos. E essas fotos? Elas mostrariam alguma coisa que... Não sei. Eu nunca vi tudo que ela guardava. Mas se ela está tão confiante assim... Ligamos imediatamente para a doutora Patrícia e contamos sobre a conversa que eu havia escutado. Isso é interessante, disse ela. Se ela realmente tem evidências fotográficas ou em vídeo, nós temos direito de vê-las antes da audiência. E se essas evidências na verdade corroboram sua versão dos fatos ao invés da dela? Como assim? Bem, se sua mãe realmente filmou e fotografou comportamentos inapropriados achando que eram normais, essas evidências podem trabalhar contra ela. Doutora Patrícia entrou com uma petição exigindo que Dona Marta apresentasse todas as evidências visuais que pretendia usar no caso. A resposta dela foi entregue numa pasta volumosa 2 dias antes da audiência. O que encontramos lá dentro me deixou fisicamente doente, mas também me encheu de uma raiva fria e determinada. Havia centenas de fotos e vários vídeos caseiros. Inicialmente pareciam inocentes, uma mãe documentando a vida do filho. Mas quando olhávamos mais atentamente, padrões perturbadores emergiam. Fotos de Gabriel adolescente onde Dona Marta estava sempre tocando nele de formas que pareciam possessivas demais. Vídeos de momentos carinhosos, onde ela beijava seu rosto de uma maneira que definitivamente ultrapassava limites normais entre mãe e filho. E principalmente dezenas de fotos de Gabriel dormindo tiradas ao longo dos anos, algumas claramente sem ele saber. Meu Deus, murmurei enquanto folheava as evidências. Ela realmente achou que isso a fazia parecer normal? Doutora Patrícia estava examinando um vídeo particularmente perturbador onde Dona Marta, claramente embriagada, dizia coisas como meu príncipe lindo e meu homenzinho especial para Gabriel de 16 anos, enquanto acariciava seu cabelo de uma forma claramente sensual. Gabriel, ela disse gentilmente. Você se lembra desse vídeo sendo gravado? Gabriel olhou para a tela e seu rosto se contraiu de dor. Ela sempre dizia que era para guardar lembranças especiais dos nossos momentos de carinho. Eu odiava quando ela filmava, mas ela dizia que eu ia querer ter essas lembranças quando ficasse mais velho. E você tinha quantos anos aqui? 16, talvez 17. Gabriel, você percebe que o comportamento dela neste vídeo é completamente inapropriado? Ele assentiu, lágrimas descendo pelo seu rosto. Na época eu achava que era estranho, mas ela sempre dizia que outras mães não eram carinhosas como ela, que eu tinha sorte de ter alguém que me amava tanto. Passamos a noite inteira organizando as evidências, identificando os exemplos mais claros do comportamento abusivo de Dona Marta. Paradoxalmente, as próprias provas que ela achava que a inocentariam eram exatamente o que precisávamos para mostrar o padrão de abuso. A audiência estava marcada para uma sexta-feira de manhã. Chegamos cedo ao fórum, e vi Dona Marta no corredor, impecavelmente vestida, conversando confiante com seu advogado caro. Quando ela me viu, seu rosto se contraiu numa expressão de ódio puro antes de rapidamente voltar à máscara de mãe preocupada. Gabriel, meu filho, ela exclamou, se aproximando. Que bom que você veio. Mamãe sabia que você faria a coisa certa. Gabriel se escondeu atrás de mim, e vi a raiva lampejando nos olhos dela por um segundo. Ainda não é tarde para desistir dessa loucura, ela continuou. Ainda podemos resolver isso em família, sem envolver estranhos. Não, disse Gabriel, sua voz mais firme do que eu esperava. Não vou mais fugir disso. A audiência começou com a apresentação do caso de Dona Marta. Seu advogado pintou um quadro eloquente de um jovem instável sendo manipulado por uma namorada controladora.
uma mãe amorosa tentando desesperadamente salvar seu filho. Vossa Excelência, disse o advogado, apresentamos evidências extensivas de que o Sr. Gabriel está sofrendo um episódio psicótico induzido por manipulação externa. Sua mãe, preocupada com o bem-estar do filho, solicita apenas uma avaliação profissional para determinar se ele precisa de ajuda. Então foi nossa vez. Doutora Patrícia começou apresentando o histórico de abuso que Gabriel havia sofrido, mas eu podia ver ceticismo nos olhos do juiz. Era uma história difícil de acreditar sem evidências concretas. Até que ela começou a mostrar os vídeos. O primeiro vídeo mostrava Dona Marta dando banho em Gabriel quando ele tinha 13 anos. Suas mãos demorando em lugares que definitivamente não precisavam de atenção materna. Suas palavras durante o vídeo eram claramente sedutoras. Deixa a mamãe cuidar do seu corpinho lindo. O segundo vídeo era ainda pior. Gabriel com 15 anos, claramente desconfortável, tentando sair do quarto enquanto Dona Marta o seguia com a câmera, comentando sobre como ele estava, ficando um homem bonito igual ao pai. Quando chegamos ao vídeo onde ela o beijava no pescoço enquanto ele dormia, murmurava "meu amor" e acariciava seu corpo, o silêncio no tribunal era absoluto. O juiz, um homem de 50 anos com expressão severa, pausou a reprodução. Senhora Marta, disse ele, olhando diretamente para ela. A senhora pode explicar por que considerava apropriado filmar-se tocando seu filho adolescente enquanto ele dormia? Dona Marta estava visivelmente em pânico. Eu só estava. Ele era meu filho. Eu tinha direito de ser carinhosa com ele. Carinhosa, senhora. Isto parece mais com ele, pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente com comportamento de natureza sexual. Isso é ridículo. Eu nunca. Não havia nada de sexual. Era apenas amor maternal. Amor maternal não envolve beijar o pescoço de um adolescente enquanto ele dorme, senhora. Seu advogado tentou intervir, argumentando que os vídeos estavam sendo mal interpretados, mas o estrago estava feito. Cada nova evidência que apresentávamos pintava um quadro cada vez mais claro de abuso sistemático. O ponto de virada veio quando doutora Patrícia reproduziu uma gravação de áudio que havia sido feita recentemente. Uma das conversas que Gabriel havia tido com sua mãe ao telefone, que ele havia gravado secretamente por recomendação da advogada. Na gravação, Dona Marta dizia claramente: "Você sempre foi meu homenzinho especial, Gabriel. Lembra como você costumava dormir comigo até os 17 anos? Lembra como eu te ensinava sobre o amor de verdade? Essa garota nunca vai poder te dar o que mamãe te dava." Quando a gravação terminou, o silêncio no tribunal era sepulcral. Até o advogado de Dona Marta parecia chocado. O juiz se dirigiu diretamente a Dona Marta. Senhora, a natureza sexual implícita em suas declarações, combinada com as evidências visuais que a própria senhora forneceu, pinta um quadro muito claro de abuso sexual e emocional de menor. Não, ela gritou, se levantando. Vocês estão distorcendo tudo. Eu amo meu filho. Eu só quero o que é melhor para ele. O que é melhor para ele, senhora, é estar longe da senhora. O juiz não apenas negou o pedido de internação involuntária, como também emitiu uma ordem de restrição impedindo Dona Marta de se aproximar de Gabriel ou de mim por pelo menos 2 anos. Além disso, determinou que o caso fosse encaminhado ao Ministério Público para investigação de possível abuso sexual de menor. Quando saímos do tribunal, Dona Marta nos seguiu até o estacionamento, gritando como uma louca. Gabriel, não faz isso comigo. Eu sou sua mãe. Eu te amo mais do que qualquer pessoa neste mundo. Gabriel parou e se virou para ela pela última vez. Eu sei que você acredita nisso, disse calmamente. Mas isso não é amor, mãe. Isso nunca foi amor. 2 meses depois, Dona Marta foi indiciada por abuso sexual de menor e manipulação psicológica. O caso ganhou certa notoriedade na imprensa local, principalmente por causa dos vídeos que ela própria havia gravado como evidência de sua inocência. Ela foi condenada a 5 anos de prisão, 3 dos quais poderia cumprir em regime semiaberto se participasse de terapia psiquiátrica obrigatória. Gabriel e eu nos casamos no outono seguinte, numa cerimônia pequena com apenas nossos amigos próximos e minha família. Ele ainda fazia terapia 2 vezes por semana e provavelmente sempre faria, mas estava visivelmente mais leve, mais livre. Sabe o que é mais estranho? Ele me disse na nossa lua de mel, enquanto caminhávamos na praia. Eu me sinto culpado por não sentir mais culpa por ela estar na prisão. Isso é normal, respondi. Você passou anos sendo condicionado a se sentir responsável pela felicidade dela. Vai levar tempo para que isso passe completamente. Às vezes eu me pergunto como teria sido minha vida se você não tivesse aparecido. Se você não tivesse insistido em lutar, você teria encontrado uma saída eventualmente. Talvez não comigo, mas você teria encontrado. Não sei. Eu estava tão perdido, Sofia. Tão acostumado a ser controlado que nem sabia mais quem eu era sem ela me dizendo. 3 anos depois, Gabriel abriu sua própria empresa de consultoria contábil. Descobriu que tinha talento para negócios, algo que nunca havia podido explorar enquanto toda sua energia emocional era drenada por Dona Marta. Tivemos nossa primeira filha no 4º ano de casamento.
Gabriel foi um pai maravilhoso desde o primeiro dia, mas eu podia ver o medo em seus olhos às vezes, medo de repetir os padrões que havia aprendido. E se eu não souber fazer isso direito? Perguntou uma noite, segurando nossa filha recém-nascida. E se eu acabar sendo igual a ela? Você não vai, disse com certeza. Porque você sabe a diferença entre amor e controle. Você sabe a diferença entre cuidar e possuir. Dona Marta foi liberada da prisão depois de 4 anos. Tentou entrar em contato conosco várias vezes, mandando cartas através de terceiros, aparecendo em lugares onde sabia que poderia nos encontrar. Mas Gabriel não vacilou. Cada tentativa de contato era imediatamente reportada às autoridades. Ele havia aprendido que algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim para sempre. Ela nunca vai mudar, disse quando soubemos de sua liberdade. E eu finalmente aceitei isso. Não posso salvar ela, e não é minha responsabilidade tentar. Hoje, 7 anos depois daquele primeiro dia em que ouvi barulhos estranhos vindos do quarto de Dona Marta, temos 2 filhas e uma vida que mal lembro como era sem Gabriel nela. Ele ainda tem pesadelos ocasionalmente, ainda luta com ansiedade em situações de conflito. Mas ele é livre. Livre para amar sem medo, livre para ser pai sem repetir os traumas que sofreu, livre para ser simplesmente Gabriel, não um menino especial de ninguém, mas um homem completo, com suas próprias escolhas e sua própria vida. E quanto a Dona Marta, a última notícia que tivemos é que ela havia se mudado para outro estado, onde ninguém conhecia sua história. Parte de mim sente pena da mulher solitária e perturbada que ela se tornou. Mas uma parte maior de mim sente apenas alívio por saber que ela nunca mais poderá machucar Gabriel, ou nossas filhas, ou qualquer outra criança. Alguns segredos, quando finalmente expostos à luz, perdem todo o seu poder. E algumas prisões, uma vez abertas, nunca mais conseguem prender quem aprendeu o que é verdadeiramente ser livre. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!